Então a polícia tem que ter meios de ação, as leis têm que evitar a progressão e com base nisso a gente vai conseguir reduzir muito, não apenas o número de homicídios, porque a gente tem números de guerra de homicídio no Brasil. O Brasil tem 22 mortos a cada 100 mil habitantes. A Ucrânia vive de 4 a 5 a cada 100 mil habitantes em guerra. A gente tem que jogar o Brasil no mínimo para 4 a 5, pra gente ficar no status de guerra na Ucrânia. E o número de assaltos e roubos tem que cair vertiginosamente. Vamos começar falando, obviamente, sobre as suas pretensões enquanto presidente da República, né? Por exemplo, qual seria a primeira medida que você tomaria caso estivesse aí à frente da presidência? Vamos lá, no dia 5 de janeiro de 2027. Dia que agora o presidente toma posse no Brasil, graças a Deus, porque antes era de 1º de janeiro, não via nenhuma autoridade internacional porque tava tudo no Réveillon. Dia 5 de janeiro, o presidente tem que colocar, e é isso que eu farei nesse dia, o Brasil, especialmente nas áreas que estão hoje dominadas pelo crime organizado, em estado de defesa. E o que eu chamo de estado de defesa? É um estado especial proposto pela Constituição brasileira que permite não só o presidente da República, mas as forças de segurança atuarem de maneira mais enfática no combate ao crime. Por quê? Porque uma das coisas que eu venho falando em todas as viagens pelo Brasil é que a gente precisa retomar as áreas que hoje estão na mão do crime organizado e devolver para o Estado brasileiro. Ou seja, 23 milhões de brasileiros, de acordo com pesquisas e já saiu na imprensa também, vivem sob o comando do crime. E nós precisamos libertá-los. Hoje, sem o estado de defesa, a polícia, por exemplo, não pode entrar numa casa ou num comércio sem um mandado durante uma operação policial. E é lá justamente que se escondem os bandidos, especialmente as lideranças do tráfico. Precisa poder entrar, precisa capturar eles e desmontar o aparato do crime. Essa operação também não ficaria só circunscrita a bairros e favelas. A gente atuaria no Porto de Santos. Inclusive, há suspeitas do Porto de Paranaguá de atuação do PCC, um porto que fica aqui no Paraná. Porto de Pecém, por exemplo, lá no Ceará, ele está sendo alvo de uma tentativa de tomada agora do Comando Vermelho. Então, colocar áreas especiais dentro de um estado de defesa é a primeira ação para a gente retomar o território brasileiro. Isso não é apenas uma coisa enfática e concreta. É basicamente uma forma do governo brasileiro atuar de modo a recuperar milhões de brasileiros que estão fora desse pacto social, que é o pacto social da Constituição brasileira. Então, a principal preocupação seria a questão de segurança, dá para compreender com essa medida. Agora, quando se fala, né, nessa questão do estado de defesa, há ali uma certa controvérsia em relação a isso. Entende que é uma medida tranquila de ser tomada? Quem é que faria, por exemplo, essas ações, essas operações todas? Polícia Federal? Não, as polícias estaduais, elas têm autonomia e elas podem atuar junto com o governo federal nisso. A Polícia Federal, ela pode atuar. Forças Armadas podem atuar apenas de maneira auxiliar. Elas não têm nem experiência de combate. E esse efeito seria muito claro. A gente tem um papel hoje no Brasil que não é apenas fático, mas ele é simbólico. A gente está aceitando o Estado brasileiro que milhões de brasileiros vivam à margem da sociedade. Que eles vivam basicamente num Estado paralelo com regras paralelas. Então, há de ser enfático nesse tema. Até porque mais radical e mais absurdo é a gente aceitar que o crime organizado exista, né? A coisa mais maluca que a gente coloca na nossa cabeça é a normalização de um estado paralelo. E hoje ele é normalizado. Hoje você anda, por exemplo, pelo Ceará, como eu andei, tem cidades inteiras e bairros inteiros. Santa Quitéria é uma cidade tomada pelo Comando Vermelho, bairros inteiros de Fortaleza. Lá tá ali, você vê, o cara picha no muro. Essa área você pode entrar, essa área você não pode entrar. Essa área você pode fazer comércio, essa área não pode. A gente aceitou isso. Ao naturalizar isso, a gente naturalizou o absurdo. Mas depende do desejo do presidente da República, pura e simplesmente, essa definição, como você traz? Primeiro, depende do desejo da população em votar num presidente que tem essa agenda. Então, ela tem que ser majoritária na sociedade civil. Então, ao invés de eu ficar jogando platitudes, vir aqui e falar, não, eu quero lutar pelo povo. Eu não vou fazer platitude. Eu estou falando, olha, é uma eleição plebiscitária. Se você quiser um combate enfático ao crime organizado, você vai votar no número do meu partido, 14. Se você não quiser, tá tudo bem. Você pode votar 22 no Flávio, você pode votar 13 no Lula. Vota em quem quiser. Pra mim é uma questão plebiscitária. Por isso que eu tenho que ser muito honesto. Eu vou propor primeiro, como proposta, já pra sociedade civil. E todo mundo vai saber que essa é a primeira coisa que eu farei. Segunda coisa, isso vai pro Congresso. O Congresso, que também foi nas eleições, eu venci nessas eleições pautado por esse tema, aí deliberar e convencer e aí colocar em funcionamento. É um status permitido pela nossa Constituição. E eu acho que é um status que garante, inclusive, a cidadania de milhões de brasileiros. Portanto, é obrigação do Estado brasileiro fazer isso. Agora, candidato, o senhor falou e citou o presidente de El Salvador, o Bukele. O que o senhor vê nele? Ou o que o senhor se inspira? Qual que seria a sua proposta para a segurança fazendo esse paralelo com El Salvador que o senhor citou? O que eu gosto muito dele foi o fato de ele ter sido muito enfático no enfrentamento ao crime organizado e ter entendido que território de uma nação é o território de uma nação. Não existe espaço paralelo, não existe território paralelo. O Bukele, ele fez isso, ele pegou uma das nações que eram mais inseguras das Américas e transformou naquela que é hoje, em termos estatísticos, falando de homicídio, a nação mais segura das Américas. Mas há também denúncias de abusos lá, né? Antes havia muito mais denúncias de abusos, simplesmente porque as pessoas morriam em um número muito, muito maior. Agora, o Estado fez isso com a aprovação das pessoas e com a aprovação do Congresso. Erros e falhas, um eventual erro policial sempre haverá. A polícia não é perfeita, assim como políticos não são perfeitos e seres humanos não são perfeitos. Seria um efeito colateral? A questão é se você já vive ou é efeito colateral, que é viver na mão do crime. Se isso diminuiu e as pessoas perceberam que diminuiu,
a uma vantagem objetiva. A gente tem que ser utilitarista aqui. A gente não vive no mundo perfeito. Mas na prática o senhor faria o quê? É isso Na que eu queria prática, saber, qual é a proposta? Eu citei pra você já no começo da entrevista. Sim. Para a destruição do crime organizado, eu vou colocar o Brasil, as regiões tomadas pelo crime organizado. Isso inclui desde portos, áreas de fronteira, A longo prazo. a favelas. A longo prazo, já no curto prazo também. Uhum. A gente tem que passar alterações nas leis penais, aumentando as penas, de maneira muito objetiva. E nas leis de execução penal, a gente tem que acabar com artifícios como a progressão, a saidinha, para que a pessoa cumpra a pena dela. Porque o que a gente precisa fazer é alterar o sistema de incentivos que nós temos para que o bandido continue cometendo crime. O que está demonstrado? É quase aquele princípio Pareto. Poucos bandidos cometem a maior parte dos crimes. Eles são sempre reincidentes. A gente tem que combater a reincidência. Então, se a gente aumenta a pena muito e evita a progressão, aquela pessoa que comete um crime, ela na prática ela vai ficar mais tempo na cadeia e ela, antes de tudo, vai ter medo de cometer esse crime para não passar a vida inteira dela lá. E o reincidente, que é o maior problemático, bom, esse aí só sendo muito idiota em continuar cometendo crime. Haverá sempre um reincidente idiota, porque as pessoas, por vezes, são idiotas, cometem crimes baseados em impulso, e esse cara vai ter que ser parado. Então, a polícia tem que ter meios de ação, as leis têm que evitar a progressão, e com base nisso a gente vai conseguir reduzir muito, não apenas o número de homicídios, porque a gente tem números de guerra de homicídios no Brasil. O Brasil tem 22 mortos a cada 100 mil habitantes. A Ucrânia vive de 4 a 5 a cada 100 mil habitantes em guerra. A gente tem que jogar o Brasil no mínimo para 4 a 5, pra gente ficar no status de guerra na Ucrânia. E o número de assaltos e roubos tem que cair vertiginosamente. Outra coisa, existe muita violência contra a mulher, e isso está demonstrado. Não só violência em casa, mas violência na rua. Foi entendida a mulher como uma pessoa que tá num status mais frágil para receber um homem que vai botar uma arma, ela entrega as coisas. Os crimes de natureza sexual estão aumentando com relação às mulheres, e a sociedade está ficando escandalizada com isso. É uma sensação de segurança geral. Então, isso precisa ser dado de volta para as pessoas. Nominalmente, a gente tem o direito de ir e vir. Agora, eu duvido que minha irmã sinta que ela tem o direito de ir e vir na sociedade brasileira. O direito de ir e vir de uma mulher brasileira, ele é mitigado, ele é reduzido. O direito de vir uma pessoa que só quer andar com o celular dela no meio da rua e trabalhar, porque isso aqui é um instrumento de trabalho e não um objeto de luxo, também tá dirimido. Então, eu tenho que dar à pessoa de volta os direitos fundamentais. Isso é um direito de garantia fundamental. E, em grande medida, é isso que o Bukele ele garantiu para as pessoas de El Salvador. Por que ele teve uma votação tão alta? De maneira muito clara. Porque as pessoas sentiram que elas recuperaram direitos fundamentais. O direito de ir e vir faz parte do princípio da liberdade. A liberdade de vir, a liberdade de expressão. E ela foi entregue para essas pessoas. E isso, para as pessoas dão um valor muito grande. Então, o brasileiro precisa ser devolvido o seu direito de ir e vir. Agora, como é que o senhor pretende, por exemplo, combater o feminicídio que o senhor está citando aí, que tem uma natureza de crime de dentro de casa, da pessoa próxima, de um marido, de um ex-marido, de um namorado? Como combater esse crime? É só aumentar a pena? O aumento de pena ele tem um efeito cascata sobre praticamente todos os crimes, tirando alguns crimes que são cometidos por pessoas que agem de maneira doentia e irracional. Mas o senhor pretende aumentar? Você precisa ter, lógico, mas todas as penas no Brasil concernentes à violência, elas precisam ser aumentadas. E mais, todos os reincidentes, porque em geral, o homem que bate na mulher em casa, ele faz isso de maneira reincidente. Ele cria um sistema abusivo de relação com ela. E, em geral, quando você pega o passado dele, também costuma ter essas relações abusivas com as mulheres anteriores. Então, se esse cara tiver passagens pela polícia, por ser um reincidente, por ter tomado uma condenação antes, aí a situação dele piora bastante. É lei e ordem. E aí a gente pode trazer, por exemplo, sistemas de fiscalização. Hoje, São Paulo, é uma coisa que a gente tem que trazer pro Brasil inteiro. Existe um sistema de câmeras, né? O Sampa... Smart Sampa, desculpa. Ainda bem que você lembrou, ótimo. O Smart Sampa, ele reconhece o rosto das pessoas. Você reconhecer o rosto de um marido agressor que recebeu denúncias e você poder abordar ele com a polícia na rua, facilita isso. Infelizmente, agora o Brasil tem que tomar um banho de lei e ordem. E esse é um elemento que eu preciso que as pessoas que estão nos vendo entendam. Primeiro começa com lei e ordem. Você não institui uma disciplina que vira cultura apenas educando. Primeiro você tem que ter uma norma, a norma vem com a sanção. Isso se transforma em disciplina, e depois a disciplina vira cultura. Um tipo de um exemplo que não tem a ver com violência, mas tem a ver com cultura. Há uma cidade que eu visitei no Rio Grande do Norte chamada Acari. Lá durante o Império, veio um decreto lá na prefeitura de Acari e avisou, olha, se você não varrer e não cuidar, não deixar limpa a fachada da sua casa, você vai tomar uma multa. Tô falando do século XIX, período imperial. As pessoas tinham medo da multa, aquilo se tornou um costume, do costume virou uma cultura, do cultura virou orgulho. A cidade é um brinco até hoje. Singapura era assim, uma cidade de pescadores destruída, um local muito pobre com brigas étnicas entre religiões diferentes e matrizes étnicas diferentes. Veio uma liderança, essa liderança estabeleceu lei e ordem de maneira muito intensa. Da lei e ordem veio a cultura, e da cultura veio uma grande nação. A gente vai ter que começar
A meu ver, com lei e ordem. Precisa ser com lei e ordem. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais de R$4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora.